Glória a Deus. Amém? Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Livro de Êxodo, capítulo 2. Quero abraçar e mostrar a todos os visitantes. Sintam-se todos abraçados no nome de Jesus. Êxodo, capítulo de número 2. Amém? Todos encontraram? Segundo o livro da Bíblia Sagrada, que diz assim: Êxodo, capítulo 2. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma mulher de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos, todos sentar, irmãos, ô glória. Irmãos, eu quero nessa noite falar um pouco de um personagem que não aparece aqui no texto do capítulo 2 de Êxodo, mas que ela é muito presente. Aqui, irmãos, se a gente fosse fazer análise do texto, aqui o sujeito está oculto e indeterminado, porém está presente. E nesta noite, quem é o sujeito oculto? Uma mulher por nome Joquebede. Quem é esta mulher Joquebede, irmão? É uma filha da tribo de Levi. Uma mulher que casou com seu sobrinho, porque antes da Torá ela ser colocada em prática, naquela época, no começo de tudo, havia esse tipo de relacionamento. Depois que a Torá é a lei, depois que a lei entra em vigor, aí já não mais era permitido esse tipo de relacionamento. Mas antes da Torá, Joquebede, ela vai e casa-se com Arão, que é seu sobrinho. E aí, a Bíblia diz que esta mulher, ela vai passar a dar luz a 3 grandes profetas, a 3 grandes homens e mulheres de Deus, Moisés, Arão, sacerdote, e também a Miriam. Então nós sabemos que foi um período não muito fácil. Por quê? Porque até então, possivelmente depois da morte de Jacó, e depois da morte de José, levantou-se outros faraós. E nesta época aqui,
havia levantado-se um novo faraó. E esse novo faraó, ele vendo a promessa de Deus na vida da nação de Israel, ele vai implantar algo, irmão. O faraó estava vendo que o povo de Deus era como a areia do mar. Quanto mais tirava, mais se multiplicava. E ele imaginou, e ele disse: olha, precisamos barrar, né, este nascimento. Havia uma diferença muito grande entre as mulheres hebreias e entre as mulheres egípcias. Umas, irmão, né? Ainda hoje você percebe que tem mulheres que é mais fácil de dar luz um filho. Ela está grávida na noite do dia, puf, teve um menino, sentiu dor? Não, senti não. Outra já acaba sofrendo, né? Então havia essa diferença. As mulheres hebreias, elas tinham mais vigor neste sentido. E aí o faraó, sabendo disso, ele vai chamar 2 parteiras, e dentre essas parteiras ele vai baixar um decreto, irmão. Qual é o decreto que ele vai baixar? Olha, que a partir de então, todas vocês que forem auxiliar no parto e o nascimento for um menino, eu quero que vocês matem ele. Só apenas mulher fêmea pode nascer. Era a maneira que Faraó havia encontrado de barrar a promessa de Deus na nação de Israel. Só, irmãos, existe um detalhe que nós não sabemos, porque o nosso Deus, ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Existem coisas que nós não vamos entender. Eu estava lendo a palavra do Senhor ontem e eu levantei um questionamento com ele. Eu disse: Deus, por que o Senhor escolheu Salomão para a promessa de Davi, já que Davi tinha tantos outros filhos? Por que não foi Adonias? Por que não foi Absalão? Por que não foi os outros? Foi Salomão para construir o templo, né? Eu ainda não achei essa resposta, estou buscando ela, mas estou aqui dizendo que são algo que existe coisas que a gente não entende agora, vamos entender depois, buscar essas respostas com o Senhor. E aí algo que o adversário não sabe é que a promessa de Deus, irmão, ela nunca vai ser barrada na minha e na sua vida. Glória a Deus. Porque Salomão, escrevendo Eclesiastes capítulo 11, verso 1, ele vai dizer o quê? Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias aquela mulher lançou Moisés. Porque diante de uma situação difícil, esta mulher Joquebede, mãe, possivelmente aqui havia acabado de perder o seu marido, ela vai dar luz, vai ter que criá-los. E aqui, irmãos, é onde entra o diferencial de uma verdadeira mãe, de uma verdadeira mulher. E aqui eu abro novamente um parêntese, irmão. Desde quinta-feira eu venho dizendo isso. Pastora Raquel, no último Gideão, ela denunciou abuso no casamento no meio cristão. Isso dá uma polêmica muito grande. Porque a mãe, ela, muitas das vezes, ela dorme sem comer, mas não deixa o seu filho sem comida. A mãe, muitas das vezes, tira da onde não tem, mas ela dá. Por exemplo, 82, 89, irmão, minha casa era uma casa de 9 meninos. Tinha dia que a nossa janta era farinha com açúcar. Mas a nossa mãe dava ali, ou então ela pegava aquele caldozinho de feijão, pegava a farinha, amassava na mão, fazia o pé de moleque e dava para a gente comer. Porque não tinha o que comer. E muitas das vezes ela
deixava sem comer. Aqui é o diferencial. Aí você vai lá para o livro de Hebreus, no capítulo 11, você vai ver que no hall da galeria da fé está quem? Joquebede. Porque esta mulher já vem no entendimento de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ela já vem vendo a fé e a obra que Deus tem com os patriarcas. Irmão, não basta você ser mais um ser humano. Você precisa ser o diferencial. Tem tantas Thaís, tem tantos Daniel, tem tantos Renato, tem. Mas Daniel Furtado da Costa, Thaís Moreira Pereira, Renato da Silva, Agostinho, só existe um. Então nós não precisamos ser mais um ser humano, mas sim o ser humano, aquele que faz a diferença. E aqui eu faço uma alegoria, ou então nem uma alegoria, uma comparação, aonde eu me lembro aqui, não sabe de quem? De Maria, mãe de Jesus. A Bíblia diz que Deus vai pegar uma judia da cidade de Nazaré, aonde aquela mulher, ela é uma mulher virgem, uma mulher separada, mas também uma mulher que ela é temente ao Senhor, porque o Espírito de Deus visitou ela. Em primeiro lugar, irmão, quando o Espírito de Deus visita Maria, segundo a tradição judaica, aquela mulher, ela era virgem, ela não era casada, e o Espírito de Deus se revelou para ela e disse: mulher, o meu Senhor achou virtude em você, e Ele manda te dizer que Ele vai cumprir a promessa dele no seu ventre, na sua vida. E ela vai dizer: mas como pode? Eu não sou casada. Ora, irmão, pela tradição judaica, se a mulher engravidasse sem ser casada, ela automaticamente, instantaneamente, ela seria apedrejada em praça pública, porque seria acusada de um adultério, de uma fornicação, de algo que não fez. E ela se espantou no começo quando recebeu a mensagem do anjo Gabriel, mas o mesmo anjo que visitou Maria foi o mesmo anjo que visitou José e disse: José, eu quero te dizer uma coisa, tu vai esperar mais um pouquinho, mas tu vai ter também que segurar a peteca, porque eu estou preparando Maria para ser a mãe do Salvador, e tu vai ter que receber ela como esposa. Irmão, aquela mulher, ela não hesitou em doar o seu ventre para receber a semente do Espírito Santo. Mulher como Maria, ela é a única ser vivente na Bíblia que engravidou sem ter uma relação sexual com alguém. Quem pôs a semente no ventre de Maria foi o próprio Deus que a pôs. Foi o próprio Deus que colocou. E aquela mulher abraçou a causa, aquela mulher abraçou a obra, aquela mulher abraçou o chamado, aquela mulher abraçou a missão. É tanto que Herodes depois vai baixar um decreto também e dizer: olha, eu quero que todos os homens, filho homem, filho macho que nascer, vocês matem. E naquela época era diferente, irmão. O soldado romano chegava, eles não matavam assim não, né? Segundo alguns historiadores dizem que o soldado romano chegava, pegava a espada dele, colocava a ponta para cima, jogava o menino no ar e aparava eles na ponta da espada. Mas Maria, cheia da virtude, bem-aventurada, agraciada, o Espírito de Deus disse para ela: mulher, é hora de tu se refugiar, é hora de tu fugir para o Egito. Aí sai ela e José, irmão, carregando o menino. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: se tem algo na terra que a gente nunca vai entender, é o amor de uma mãe, porque ela defende os seus filhos como uma leoa. Mas nessa noite, o que eu quero dizer para você é que, em primeiro lugar, precisamos ter a fé de Joquebede, a atitude, a coragem de Maria, para dizer: Senhor, haja o que houver, eu vou continuar defendendo
seus filhos, porque o Senhor é fiel. Mãe não abandona, irmão. Mãe não despreza, mãe não deixa o léu. Não. Joquebede teve Moisés, está ali. Há um decreto, mata. Eu não sei como ela fez para calar o choro do menino durante 3 meses. Não sei. Mas a Bíblia diz que ela durante 3 meses, irmão, ela conseguiu calar, conseguiu esconder Moisés, até o ponto de o Senhor dar a ela um discernimento. Irmãos, a vida cobra de nós tudo aquilo que a gente faz. Há uma lei que eu e você não iremos escapar, independente de ser cristão, de não ser cristão, de crer em Deus e não crer, de fazer ou não fazer. Nenhum de nós, irmão, escaparemos da lei da semeadura. Porque o que o homem planta, o homem vai colher. E se você não colher, a sua geração colhe, os seus filhos colhem. Você está plantando o que para o Senhor? Joquebede plantou fé, Joquebede plantou esperança, Joquebede plantou milagre, Joquebede criou o libertador da nação de Israel. Maria, a judia, criou o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, dizendo: haja o que houver, pode me matar, mas eu vou continuar protegendo os meus. Vou continuar protegendo a minha casa, os meus filhos. Esta mulher pegou aquele menino durante 3 meses, o conservou, o guardou, o protegeu, mas chegou um momento que os guardas estavam andando de casa em casa e não podia mais. E agora o que vou fazer? Monta uma caixa. Ai, não é aqui onde está. Se você perceber o texto, o projeto de Deus, a obra de Deus, irmão, é linda, é magnífica. Ela botou o menino dentro de uma caixa de junco, botou no rio, e a Bíblia diz que a filha de Faraó era estéril, não podia dar luz, não podia ser mãe. Mas um dia ela desejava, ela almejava ter um filho, e ela, naquele dia, ela sentiu vontade de se banhar nas águas do rio, irmão. Aí a Bíblia diz que a menina, Miriam, já mais velha, ajuda a mãe, coloca o filho dentro da caixa e lança sobre as águas. Aí Miriam sai acompanhando, irmão, o rio levando, e Miriam andando pelas bordas do rio e olhando. Quando a filha de Faraó está tomando banho, que vê aquela caixa, ela pega, e puxa, e quando olha é uma criança ali dentro. Aí a irmã dele encosta perto dela e diz: olha, eu vou chamar uma criada para cuidar desse menino, porque a filha de Faraó, os peitos não estão cheios, não tem leite, não consegue criar. Mas Joquebede não, acabou de dar luz a um filho, os peitos estão cheios, tem leite. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus é perfeito, não é imperfeito. O que Deus faz é lindo, é maravilhoso, era só temporário, tirou, mas vai voltar para os braços da mãe, oh glória. Você está entendendo o que Deus faz, irmão? Deus criou uma situação, Deus criou uma estratégia. Havia um decreto de morte, e eu vou tirar, mas é necessário eu tirar, mas depois eu vou devolver. A Joquebede vai lá, se apresenta a ela, e ela diz assim: eu vou pagar o teu salário. Irmão, tudo que você faz para os seus filhos, a Bíblia diz que o Senhor vai recompensar cada vez mais. Porque a Bíblia diz lá no Salmo 127, verso 3, a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor.
Os teus filhos são herança do Senhor. Os teus filhos são carne da tua carne, sangue do teu sangue. Os teus filhos saíram de você. Então ame mais, escute mais eles, abrace mais, ouça mais, cuide mais, proteja mais. Às vezes a gente vive achando, não, tá aí. Quantas das mães, às vezes eu vejo por aí, irmão, tem seus filhos, deixam ao léu por aí afora, desprotegido. Não, tem hora que o filho não quer o avô, tem hora que o filho não quer a avó, tem hora que o filho não quer o tio, tem hora que o filho não quer a tia, tem hora que o filho não quer o primo, não quer a prima, tem hora que o filho quer o colo da mãe, porque ele sabe que no colo da mãe ele encontra proteção. Ele encontra cuidado. Aleluia. E até os 12 anos Maria ia lá e cuidava de Jesus. Até os 3 meses Joquebede estava lá cuidando. Aquela mulher enfrentou tudo. Eu sei que nos dias de hoje também é muito difícil, irmão, às vezes ser mãe solteira, é muito difícil ser mãe, né, para criar filho só. Mas eu quero dizer uma coisa, que não há preço que pague quando nós confiamos no Senhor. Deus tem um projeto, uma estratégia para dizer, ei, assim como eu fui com Joquebede, eu serei com você, darei estratégia, darei condição e te ajudarei. Sabe por quê? Porque se Deus deu, Ele sabe qual é o projeto que Ele deu. Deus deu Moisés porque Ele tinha um projeto, irmão. Deus deu Moisés porque Ele tinha uma obra. Qual era a obra de Deus na vida de Moisés? Ser o libertador da nação de Israel. Imagina só, daqui a 18 anos tu olhar para o teu filho e ele chegar e dizer, mamãe, está aqui um presente, um carro. Mamãe, está aqui um presente, a tua casa. Mamãe, está aqui um presente, aquilo que tu tanto almejou durante tua vida, que tu não conseguiu, mas eu consegui e estou te dando. Irmão, não há preço que pague. Então Joquebede, mesmo sem saber, estava lançando o pão sobre as águas. Eu quero te dizer uma coisa hoje: lança o pão, lança a fé, lança o amor, lança o afeto, lança o carinho, lança o cuidado, lança essa esperança em Cristo, porque amanhã você vai colher tudo isso para o louvor da glória de Deus. Porque tudo que a gente faz, irmão, vai ser retribuído. A Bíblia diz que há uma recompensa para as nossas obras, há uma recompensa para aquilo que nós executamos, para aquilo que nós fazemos. Há uma recompensa do Senhor. E o que o Senhor quer nessa noite, muitas das vezes, é interromper o decreto de morte e dizer, ei, há uma esperança para o teu filho. Que às vezes tem mãe que olha para o filho e diz assim, não há mais esperança, não há mais jeito. Aquela jovem ontem, irmão, parecia um homenzinho, só tinha, nem dente na boca tinha. Quando ela sorria, os 2 dentezinhos podres, quebrado, franzina, magrinha, morando no Vicente Pison, longe. Tudo que ela olhou chorando, ela dizia, só quero que vocês me ajudem, e que eu estou com fome. Quando a gente ajudou ela, irmão, a primeira atitude dela, ela correu para cima de mim e disse, eu posso lhe dar um abraço? Eu disse, pode. Quando ela me abraçou, eu senti que ela sentiu segurança no abraço. Porque às vezes tudo que a gente quer, muitas das vezes essa segurança da mãe, do pai, como já foi dito aqui hoje pelo pastor Moisés, às vezes o pai, ele cuida, ele trata, ele cria, mas irmão, nunca é igual à mãe. Nunca é igual à mãe. Imagina só,
o que Joquebede, o risco que ela correu. Às vezes há um decreto de morte contra um filho nosso, contra a nossa casa, e o Senhor está dizendo assim: ei, te coloca de joelho em oração na madrugada por ele. Aleluia. Ora por ele, apresenta ele ao Senhor. Ei, às vezes, irmão, Deus está livrando a nossa casa enquanto nós estamos orando aqui. Porque se há uma promessa que eu e você, nós temos que nos agarrar e não largar ela, é a de Atos 16, 21 ao 25, até o 31. Quando Paulo e Silas terminam de sair do projeto e do propósito daquela prisão, quando no verso 31 Paulo vai dizer para aquele carcereiro, dizer: ei, creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. O projeto de Deus para a tua casa é salvação e vida eterna para a glória do nome de Jesus. Então não deixe o diabo interromper, irmão. Não deixe o diabo atrapalhar o projeto. Havia um decreto de morte. Para, eu preciso parar. Não pode mais nascer menino homem, porque esse povo é igual a areia do mar. Quanto mais a gente luta, mais se multiplica. Ei, deixa eu dizer uma coisa: o diabo muitas das vezes faz de tudo para barrar a promessa de Deus na minha, tua vida, na minha, tua casa. Mas quando Deus escolhe, irmão, está escolhido e decretado. Então, pelo precioso sangue de Jesus, a minha casa, a tua casa estará sempre debaixo da cobertura do Altíssimo, porque é Ele quem guarda a nossa casa. Glória a Deus, aleluia. Como diz o salmista no Salmo 121, verso 8, ele diz: Ele que guarda a nossa entrada e Ele que guarda a nossa saída. Oh, glória! Joquebede entrou para o hall da galeria da fé. Irmão, tem uma coisa que a gente pobre pode fazer. E João escreve Apocalipse dizendo que quando nós formos sepultados, João diz que as nossas obras nos acompanharão. Então você não pode ter dinheiro, mas as suas obras podem lhe acompanhar. Quando o caixão descer, alguém disse assim: aí vai uma verdadeira mulher de Deus, aí vai um verdadeiro homem de Deus, aí vai alguém que lutou pela vida, aí vai alguém que abraçou, aí vai alguém que sempre fez o bem, aí vai alguém que ajudou o necessitado, aí vai alguém que fez isso. Então, irmão, não abandona teu filho, não exclui ele, não diga mal palavra, ei, não, mas chama ele para debaixo dos teus braços. Faz com o Senhor, assim como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, coloca o teu filho debaixo do teu joelho, porque há promessa sim de Deus para tua casa. Ele diz: ei, eu tenho Moisés para levantar na terra. Você ainda será pai e mãe de um grande pregador, de um grande profeta, de um grande levita, de um grande homem de Deus na terra. Não importa se ele está te dando trabalho ou não, irmão. Eu sei que não é fácil não estar dando trabalho, mas o importante é: compra briga por Moisés, compra briga por Arão, compra briga por Miriam, irmão, compra briga pelo teu filho. Certo dia eu vi uma senhora, até uma reportagem, que tinham matado o filho dela, e ela chegou naquela reportagem e disse: olha, isso tudo aqui é resultado da desobediência. Isso é resultado de não ouvir, de não escutar, de não parar. Mas nessa noite a minha e a tua história pode ser diferente, irmão. Pastor, como vai ser diferente? Compra a briga com o inferno através da oração, através do joelho no chão, através da consagração,
através da busca, através do choro, e diga: Deus, aquilo que o Senhor pôs no meu ventre saiu. Se for para devolver, eu vou devolver para o Senhor, porque é dele. Não vou devolver para o homem da terra, não vou devolver para o diabo, vou devolver para o Senhor. Glória a Deus. Então essa grande mulher, Joquebede, irmão, enfrentou tudo, manteve a fé, a confiança, a esperança. E a Bíblia diz que os olhos dela viu as promessas do Senhor acontecendo na vida de Moisés. Eu tenho certeza que na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, antes da gente descer a sepultura, a gente vai ver os nossos filhos servindo ao Senhor de todo o coração. Glória a Deus. Creio, Deus. Porque a Bíblia diz, o profeta Isaías diz assim, ó: Deus fez a promessa, quem invalidará? Aí ele diz: ninguém vai invalidar a promessa de Deus na minha e na tua vida. Glória. Que maravilha, irmão, que coisa gostosa. Lança nessa noite o teu pão sobre as águas, lança a fé. Pastor, está tão difícil. Pastor, está impossível. Não, irmão, Joquebede lutou. Aquela mulher escondeu aquele menino dentro de uma gruta, tampou a boca, não deixou gritar, porque menino novo, irmão, quando abre a boca, é ou não é? É um berro, né? Como foi que aquela mulher fez para sustentar 3 meses sem o soldado não ouvir o grito do menino? Sabe por quê? Porque, irmão, o maior projeto do diabo é querer matar a tua semente. Lembra lá do começo, que foi que o Senhor disse? Ele disse o que para Adão e Eva? Do suor do teu rosto tu vai comer, mas da tua semente vai sair um, e é ele que vai pisar a cabeça da serpente, e vai esmagar e vai dar vitória. E ele saiu da onde? De uma judia, da cidade de Nazaré, da onde ninguém dava nada, irmão. Pode, né? A Bíblia diz assim, alinhados, pode porventura, lá na passagem de Natanael, quando Jesus vê Natanael debaixo daquela figueira, ele diz: de onde esse homem lá de Nazaré diz: pode porventura sair alguma coisa boa de Nazaré? Ei, as promessas vêm da onde a gente menos espera, irmão. Da onde ninguém dá nada por ninguém, da onde ninguém acredita, mas é da onde o Senhor faz a promessa. Então nessa noite, a cada Joquebede, continue com fé, não desista. Tem hora, momento que parece que o barco vai naufragar, apenas parece, porque o Senhor é quem é o piloto do barco, irmão. Ele vai te ajudar. Creio, Deus. Então restitua o tempo. Se você não tem dado atenção aos seus filhos, dê. Se você não tem abraçado, abrace. Se você não tem ajudado, ajude. Se você não tem sido aquela mãe presente, seja. Por quê, irmão? Porque hoje, se eu disser assim, qual seria o seu sonho? Talvez o sonho de muitas mães aqui hoje seria dar um abraço no seu filho. E o tempo é precioso, porque o tempo ele não volta. Hoje é único, ele não volta mais. Então, abrace como se fosse o último dia. Viva como se fosse o último dia. E esteja presente na vida dele como se fosse o último dia. Mas seja como Joquebede, seja como Maria, seja como ali Abigail, seja como Naomi, sejam mulheres que não desistiram, que não fraquejaram. Aquela mulher foi até a crucificação, vendo seu filho pendurado, mas ela estava lá, suportando de pé. Ei, sabe qual é o maior resultado da vida de um filho? É quando ele vê a sua mãe acompanhando ele desde o nascimento.
até a sua formatura e até a criação da sua família. Sabe por quê, irmão? Porque se você soubesse o valor que tem a bênção de um pai e de uma mãe, você entenderia muito melhor. E você vai entender o valor de uma bênção de um pai na história de Jacó. Lembra quando Jacó abençoou? Na verdade, tudo começa com Isaac. Lembra quando Isaac abençoou Jacó? Esaú se sentiu, porque Esaú sabia que a bênção do pai era muito importante para Israel, irmão. Então, quando você abençoa seu filho, você está abrindo caminhos, portas de bênção para a vida dele. Não é você chamar o menino de danado, não é você amaldiçoar. Tem hora que uns fazem umas coisas que dá vontade de você ir lá e pá. Mas, irmão, abençoe, porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Então, Joquebede, te levanta. Deus é com você. Deus é na tua vida. Deus vai te dar força. Amém, igreja? Então, que esta palavra fique ao seu coração neste dia das mães, que você é uma mulher guerreira. Todos nós enfrentamos lutas e dias difíceis, mas se você está de pé, é porque até aqui o Senhor tem te sustentado. Pode ter certeza que Deus não tem colocado do seu lado alguém muito importante. Pode ter certeza que Deus não vai lhe desamparar. Deus não desamparou Joquebede, mas Deus foi com ela em tudo. Deus não vai lhe desamparar. Deus vai lhe direcionar, Deus vai lhe posicionar, Deus vai lhe dar discernimento, Deus vai lhe orientar, Deus vai lhe guiar, Deus vai te instruir, mas Deus não vai te abandonar. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque pode ter certeza que você hoje é o orgulho dos seus filhos. Você hoje é a pessoa mais importante que eles estão confiando na vida deles. Então que o Senhor te dê a graça, que o Senhor te dê a força, que o Senhor te abençoe e que o Senhor te mantenha de pé, Joquebede. E que lá na galeria da fé, quando a gente chega lá, o Senhor diga: ei, esta mãe é aquela que suportou tudo, mas que apresentou Samuel na casa do Senhor. Oh, glória! Lembra de Ana? Ana suportou tudo, foi tida até como embriagada, mas depois, quando ela chega para o sacerdote, lembra? Quando o Senhor pensava que eu estava embriagada, não, eu estava angustiada, chorando na presença do meu Senhor, mas eu estou de volta para me apresentar Samuel ao Senhor, para que ele possa ser um servo do nosso Deus. Oh, glória! Deus, irmão, tem um projeto lindo com a tua família. Deus tem um projeto lindo com a tua casa. Então só navega no oceano do Espírito e deixa Deus fazer a promessa dele acontecer. Somente aguarda as obras do Senhor acontecer na sua casa, porque vai acontecer no tempo do Senhor. Amém? Amém. Vamos colocar de pé.